Olá, pessoal. Como estão? Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Iremos aqui à mídia Pleno News. Drex, entenda como funcionará o real digital. Moeda digital só deve chegar ao público no fim de 2024. Essa matéria foi atualizada ontem, dia 8, hoje são dia 9, pessoal. Mas esse comunicado do Banco Central foi anteontem, dia 7. A versão virtual do real deu, nesta segunda-feira, mais um passo rumo à implementação. O Banco Central anunciou que a moeda digital brasileira se chamará Drex. Com a plataforma em fase de teste desde março e as primeiras operações simuladas previstas para setembro, o chamado real digital pretende ampliar as possibilidades de negócios e estimular a inclusão financeira em um ambiente seguro e com mínimas chances de fraudes. Isso aqui é um engodo, pessoal. Essa justificativa para eles implementarem a moeda digital do Banco Central. A ideia, segundo o Banco Central, é que o Drex seja usado no atacado para serviços financeiros, funcionando como um PIX, sistema de transferências instantâneas em funcionamento desde 2020, para grandes quantias e com diferentes finalidades. O consumidor terá de converter reais em Drex para enviar dinheiro e fazer o contrário para receber dinheiro. Nós não iremos nos estender a essa matéria, ela é longa e eu quero dar continuidade ao vídeo, pessoal. Também chamado de real digital, o Drex funcionará como uma versão eletrônica do papel moeda, que utiliza a tecnologia blockchain, ou seja, cadeia em bloco, a mesma das criptomoedas. Classificada na categoria Central Bank Digital Currency, CBDC, moeda digital de Banco Central na sigla em inglês. A ferramenta terá o valor garantido pela autoridade monetária. Cada R$1 equivalerá a um Drex. Considerada a prova de hackers, o blockchain é definido como uma espécie de banco de dados ou de livro-razão, com dados inseridos e transmitidos com segurança, rapidez e transparência. Sem um órgão central de controle, essa tecnologia funciona como uma espécie de corrente de blocos criptografados, com cada elo fechado depois de determinado tempo. Nenhuma informação pode ser retirada ou mudada, porque todos os blocos estão conectados entre si por senhas criptografadas. Atenção especial a essa parte aqui, sem o órgão central de controle, ou seja, as criptomoedas. As criptomoedas, pessoal, elas são de iniciativa privada, nenhum Estado ou governo as controlam, de fato. Por isso, as CBDCs estão sendo criadas em diversas nações. Nós já esperávamos a respeito disso, pessoal. Era questão de tempo. E para quem não acreditava que o Brasil estaria imune à nova ordem mundial, todo esse processo, está enganado, pessoal. De fato, chegou. A implementação é a partir do segundo semestre de 2024. Qual é o principal objetivo meta disso? É o controle total sobre a pessoa jurídica e física, ou seja, sobre os cidadãos e as empresas. Todo o processo financeiro estará atrelado a isso. E aí, gradativamente, eles irão retirar o papel moeda. Irão parar de fabricar o papel moeda, Casa da Moeda, para chegar a um momento que apenas a Drex estará disponível no país. E eles, posteriormente, criarão normas, regulamentações para criminalizar
as criptomoedas para não ter uma concorrência. Então, o principal e único objetivo disso é controlar todos nós, pessoal. É simples assim. A matéria é extensa, mas eu não irei dar continuidade à matéria porque eu quero apresentar mais outras informações para vocês, pessoal. E isso é a nível mundial, tá? Iremos agora para a revista The Economist. Essa matéria foi de 3 de agosto de 2015. Revista The Economist, de 1988, aponta para a moeda única mundial em 2018. Até 2015, pessoal. Apenas para trazer à lembrança certos assuntos escritos há tempos que apontam para o que vem ocorrendo atualmente. Essa é a capa da revista The Economist, 9 de janeiro de 1988, cujo tema de capa era: esteja pronto para uma moeda mundial. Aqui é a capa da revista The Economist. A revista The Economist é uma revista britânica da família de Rothschild, pessoal. E ela sempre traz em suas capas mensagens preditivas, ou seja, o que eles planejam, projetam para o futuro. Essa capa de 1988, apontando para a criação da moeda única mundial em 2018. Não aconteceu em 2018, mas agora, 2023, esse processo já se inicia. E especificamente aqui no Brasil, que outras nações já estão criando as suas CBDCs também. Esteja pronto para a moeda mundial, moeda única. Aí aqui, uma ave ocultista, fênix, uma simbologia ocultista na cabeça da fênix. Aqui 10 fênix, 2018. E aqui abaixo da fênix, os papéis moedas de diversas nações, dólar, euro, ien, yuan, rublo, enfim, todas nas labaredas, ou seja, as moedas digitais elas foram criadas, CBDCs, não as criptomoedas, tá, pessoal? As moedas digitais governamentais, para eliminar os papéis moedas de cada nação e eles implementarem as suas moedas digitais em vários países. Isso acarretará controle total de cada nação sobre toda a sua população. É simples assim, pessoal. Está aqui a mensagem preditiva da The Economist. Tem um vídeo no canal há mais de um ano, se eu não me engano, o título do vídeo é Moeda Digital, em que eu falo especificamente dessa capa, tá, pessoal? É só vocês verificarem no canal. Vimos a outra capa. Da revista The Economist. Estou indo um pouquinho rápido, pessoal, para o vídeo não ficar tão longo. E eu estou, nessa plataforma com a versão gratuita, tá, pessoal? Eu não posso demorar muito. As moedas digitais que importam, prepare-se para o Fedcoin e o euro. Aqui é uma Govcoin, ou seja, é uma moeda digital do governo. E aqui é uma simbologia também, pessoal. Na tecnologia, nós confiamos. Diferente do dólar, papel moeda dólar, um dólar que traz na sua parte inferior, in God we trust, ou seja, em Deus nós confiamos. Na digital, na tecnologia nós confiamos. Veja só, pessoal, como é tudo arquitetado, planejado minuciosamente pela elite mundial, pessoal. Não há coincidências, não existe isso. E aqui a simbologia, Govcoin, moeda do governo, moeda digital, que é a simbologia dos Illuminati, com o olho de Horus, o olho que tudo vê. Aqui é uma simbologia maçônica, né? E aqui é emaranhado de tecnologia, pessoal, digital.
Tá? Essa matéria é de 8 de maio de 2021, um pouco mais recente. Mas, mais uma vez, a The Economist, nas suas capas, demonstrando o que eles pretendem fazer. E eles fazem e executam, pessoal. Podem não atingir as metas na data prevista, mas, com alguns anos de atraso, eles acabam executando todo o projeto que eles têm em mente, pessoal. É simples assim. Não é uma teoria da conspiração, o fato é uma realidade. Vamos dar continuidade? Aqui são todas as cartas de um jogo, a nova ordem mundial, pessoal. Jogo de cartas. Tá? Aqui é a mão que controla as marionetes, que são as nações, o governo, eles controlam tudo, pessoal. Essa é a grande verdade. Jogo de Steve Jackson. Tá? Eu tenho um vídeo, eu não irei entrar muito em detalhes desse jogo, porque tem um vídeo no canal também há mais de um ano, eu falando especificamente sobre isso, pessoal. Tá? Esse vídeo aqui chamado Cartas. Boa noite, pessoal, tudo bem? Esse vídeo chamado Cartas, há mais de um ano e meio aproximadamente, eu postei no canal também, pessoal. Um vídeo de 1 hora e 14 minutos, um vídeo longo, tá? E as 314 cartas traduzidas eu apresento nesse vídeo, pessoal. Quem quiser ver, eu recomendo, porque essas cartas são bastante esclarecedoras. Algumas delas já se concretizaram e outras estão em via de se concretizarem, pessoal. Ou seja, o projeto que eles têm, há décadas, eles estão paulatinamente executando. E agora, eles estão acelerando todo esse processo. Pessoal, assistam esse vídeo. Quem tiver paciência, mas eu recomendo, de 1 hora e 14 minutos, título Cartas, no canal. Há aproximadamente 1 ano e meio que eu postei esse vídeo. É bem interessante, pessoal. Inclusive, tem a carta Brasil aqui, nesse jogo do Steve Jackson, tá? Inicialmente, esse jogo foi proibido nos Estados Unidos, mas anos depois, são década de 80, acho que 83, 84, ele foi comercializado para outros países, tá? E aí todas as pessoas que estavam pesquisando na época tiveram acesso a esse jogo. E se você que quiser o jogo físico, você também compra o jogo físico das cartas. Bom, pessoal, então eu apresentei aqui essas cartas. Juntamente com as duas capas da revista The Economist, tá, pessoal? Justamente para fazer o elo com o que está ocorrendo no Brasil agora, que é a criação de uma moeda digital do Banco Central. Qual é a conclusão que nós podemos chegar? Tudo isso está correlacionado às revistas The Economist mostrando o projeto deles para o mundo, o jogo de cartas Illuminati também demonstrando. Assistam o vídeo, os dois vídeos, pessoal, principalmente o Cartas no canal. É muito interessante as cartas, pessoal. Um percentual importante dessas cartas aconteceram, foram concluídos os fatos que demonstravam nessas cartas. E uma boa parcela também estão em via de que seja concretizado, e eles demonstram através das cartas como eles manipulam as nações, pessoal. Não é uma teoria da conspiração. Assistam um vídeo, pesquisem, busquem outras fontes, reflitam e cheguem às suas próprias conclusões, pessoal.
O mundo digital, tudo sendo digitalizado, não foi criado à toa. Tudo tem um propósito, um objetivo, que é de controle dele sobre as nações. As próximas etapas que provavelmente virão, que tudo isso finaliza para isso. O Brasil faz parte do BRICS, e o BRICS já está pretendendo, futuramente, em breve, criar uma moeda central de banco digital única para o BRICS, pessoal. E assim os blocos estão sendo formados, isso é bíblico, é profético, está nas escrituras sagradas, os blocos sendo criados para, posteriormente, como está em Apocalipse, nas escrituras sagradas, chegar a uma moeda digital única mundial, um governo único mundial, um exército único mundial, uma religião única mundial. Tudo isso já está em processo. Basta vocês pesquisarem a fundo isso, pessoal. Por isso que eu digo, façam suas pesquisas em diversas fontes, filtrem bem, tem que filtrar bastante, façam suas reflexões e leiam as escrituras sagradas, porque lendo as escrituras sagradas, ela vai te dar, ela nos dá o discernimento para nós entendermos todo esse processo que está sendo executado no mundo. Tá legal, pessoal? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.